Alguns atos de bondade custam mais do que você pode imaginar. Silas Merrick descobriu isso na manhã em que 3 guerreiros imponentes chegaram à cabana que ele havia acabado de construir. Eles não vieram para agradecê-lo. Vieram para reclamá-lo. A mulher para quem ele construiu a casa estava na porta, seu rosto marcado por cicatrizes, enquanto o guerreiro mais alto dava um passo à frente e dizia uma única palavra que mudou tudo: e genro. O que Silas pensou ser caridade, eles viram como cerimônia. E no deserto, algumas dívidas só podem ser pagas com sua vida. Antes de começarmos essa história incrível, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Agora vamos para o território do Oeste Selvagem, onde tudo começou. O encontro no deserto. O erro começou 3 dias antes, quando Silas avistou a tenda de lona rasgada apoiada contra uma formação rochosa no meio do nada. Ele estava viajando pelo território há semanas, oferecendo suas habilidades de carpintaria para fazendas isoladas e postos comerciais. Sempre em movimento, nunca ficando. A tenda não deveria ter chamado sua atenção. Muitas pessoas viviam de forma precária por ali. Mas algo sobre sua solidão o fez parar. Isso e a fumaça subindo de uma pequena fogueira que parecia controlada demais para ser acidental. Ele se aproximou lentamente, mãos visíveis, chamando para não assustar quem quer que vivesse ali. Nenhuma resposta veio, apenas o vento empurrando poeira pela planície dura e o crepitar de mesquita queimando. Então ele a viu. Uma mulher emergiu de trás da formação rochosa, carregando um monte de gravetos secos. Ela congelou quando o avistou, e por um momento nenhum dos dois se moveu. Foi quando Silas notou o rosto dela. O lado esquerdo era uma paisagem de tecido cicatrizado, enrugado e retorcido pelo que deve ter sido uma queimadura terrível. Seu olho daquele lado estava parcialmente fechado, a pele ao redor puxada e tensa. Mas seu outro olho, escuro e afiado, fixou-se nele com tamanha intensidade que ele deu um passo involuntário para trás. Ela largou os gravetos e alcançou algo enfiado em seu cinto. Uma faca, ele percebeu, embora ela não a tenha sacado, apenas manteve a mão no cabo, pronta. Silas levantou as 2 mãos mais alto, mostrando que não carregava a arma. Ele havia aprendido há muito tempo que o deserto tinha suas próprias regras. E a primeira era simples: não faça as pessoas se sentirem acuadas. A mulher não disse nada. Não se moveu em direção a ele nem se afastou. Apenas o observou com aquele olhar ardente, esperando para ver o que ele faria. Silas olhou para a tenda novamente. Ela mal estava de pé, com buracos na lona e um canto completamente caído. Uma tempestade a derrubaria. Inferno, um vento forte poderia terminar o serviço. Ele apontou para a tenda, depois para si mesmo, e fez um movimento de martelar com o punho. A linguagem universal de alguém oferecendo construir algo. A expressão da mulher não mudou, mas seu aperto na faca apertou. Ela balançou a cabeça uma vez, cortante e final. Silas assentiu, entendendo a rejeição, mas não foi embora. Em vez disso, caminhou em um círculo amplo ao redor de sua posição e examinou a área. Havia marcas na terra onde estacas da tenda haviam sido puxadas e movidas várias vezes, provavelmente perseguindo sombra ou evitando o pior do vento. Alguns itens pessoais estavam espalhados perto do fogo: uma caneca de estanho, um cobertor de lã gasto, uma bolsa de couro. Sem cavalo, sem suprimentos além do que uma pessoa poderia carregar. Isso não era temporário. Isso era alguém tentando sobreviver com nada. A mulher acompanhou seu movimento, nunca o deixando chegar muito perto. Quando ele completou seu círculo e ficou a uma distância respeitosa novamente, Silas falou claramente, mantendo a voz baixa e uniforme. Ele disse seu nome, disse que era carpinteiro, disse que poderia construir algo melhor que lona e esperança. Ela ouviu sem responder, seu rosto marcado impossível de ler. Quando ele terminou, ela virou as costas para ele, e um risco calculado, ele percebeu, destinado a mostrar tanto dispensa quanto um tipo estranho de confiança, e voltou para seu fogo. Silas considerou isso como permissão para ficar, pelo menos por enquanto.
Ele voltou para sua mula, descarregou suas ferramentas e começou a inspecionar a área para o lugar certo para construir. A mulher o observou trabalhar de perto de seu fogo, nunca falando, nunca se aproximando. Mas ela também não o expulsou. E isso, Silas pensou, era convite suficiente. Ele não fazia ideia de que com cada tábua que media, cada prego que martelava, estava falando uma linguagem que não conhecia. Uma linguagem que traria 3 guerreiros à sua porta e mudaria tudo o que ele pensava entender sobre bondade. Ao pôr do sol, ele havia marcado a fundação, construindo mais do que paredes. Silas trabalhou pelos próximos 2 dias com o tipo de foco que vinha de não ter nenhum outro lugar para estar. Ele cortou madeira de um bosque de choupos perto de um leito seco, transportou de volta em sua mula e começou a estruturar a construção. A mulher, ele ainda não sabia seu nome, e observava de seu círculo de fogo. Ela nunca se aproximou, nunca ofereceu ajuda, mas observava cada martelada, cada tábua colocada, como se estivesse memorizando o processo ou julgando-o. Na segunda manhã, Silas chegou para encontrar uma caneca de estanho com água esperando perto de sua sacola de ferramentas. Ele não havia pedido, não havia mencionado estar com sede, mas o ar do deserto puxava a umidade de um homem como o sol puxava a cor do tecido, e o gesto lhe disse algo importante. Ela estava prestando atenção. Ele bebeu a água, acenou agradecendo na direção dela e voltou ao trabalho. Ela se virou, mas não antes dele ver algo passar pelo lado sem cicatrizes de seu rosto. Não exatamente um sorriso, mas como a memória de um. A cabana tomou forma lentamente. 4 paredes de madeira cortada bruta, um telhado inclinado para desviar chuva e fornecer sombra, um marco de porta largo o suficiente para uma pessoa passar sem se curvar. Nada sofisticado, apenas sólido, construído para durar. Silas havia aprendido seu ofício com seu pai, que construíra metade das fazendas no Missouri antes que a febre o levasse. O velho costumava dizer que uma casa era uma promessa. Você estava prometendo a quem vivesse lá que seriam protegidos do vento, do frio e das coisas que se moviam no escuro. Silas não havia pensado muito sobre promessas em anos. Ele passou a maior parte de sua vida adulta evitando-as, na verdade. Mas algo sobre este projeto parecia diferente. Importante de uma forma que ele não conseguia nomear. Na terceira tarde, o telhado estava no lugar e a porta pendia verdadeira. Silas deu um passo para trás para admirar seu trabalho, limpando o suor do rosto com uma manga rasgada. Não era muito, talvez 3,5 metros por 3,5, com uma única abertura de janela e uma lareira de pedra que ele havia argamassado com pedras do rio, mas era apertado, seco, seguro. Ele se virou para dizer à mulher que estava terminado e a encontrou mais perto do que ela jamais estivera antes. Perto o suficiente para que ele pudesse ver os detalhes de suas cicatrizes, a maneira como a pele queimada puxava o canto de sua boca, as finas linhas brancas onde a carne havia rachado e curado. De perto, ele podia ver que ela era mais jovem do que ele havia pensado primeiro, talvez ainda não tivesse 30 anos. Ela passou por ele sem uma palavra e entrou pela porta. Silas ficou do lado de fora, dando-lhe espaço para examinar sozinha. Ele ouviu seus passos no chão de terra batida, ouviu-a tocar as paredes, testando sua força. Quando ela emergiu, seu olho escuro estava úmido, embora nenhuma lágrima tivesse caído. Ela olhou para Silas por um longo momento, e ele viu algo em sua expressão que fez seu peito apertar. Não exatamente gratidão, algo mais raro que isso. Algo como esperança que tinha medo de se mostrar. Ela falou então, as primeiras palavras que ele ouvirá dela em 3 dias. Sua voz era áspera por desuso, seu sotaque carregado com as formas de uma linguagem que ele não falava, mas as palavras eram claras o suficiente em inglês. Você deveria ir agora. Antes do amanhecer. Silas franziu a testa, não entendendo. Acabei de terminar. Pensei que talvez você. Vá, ela repetiu, mais firme desta vez. Havia urgência em seu tom, quase medo. Eles virão. Quando virem isso, eles virão. Quem virá? Mas ela já havia se virado, desaparecendo dentro da cabana e fechando a porta atrás de si.
Silas ficou sozinho na luz que desvanecia, encarando a porta fechada e tentando entender o aviso. Ele deveria ter ouvido, deveria ter empacotado suas ferramentas, carregado sua mula e cavalgado antes do pôr do sol. Em vez disso, ele acampou a 90 metros da cabana, construiu uma pequena fogueira e se acomodou para a noite. Ele disse a si mesmo que estava ficando para garantir que o telhado não vazasse se chovesse. Disse a si mesmo que havia ganho pelo menos uma noite de descanso antes de seguir em frente. Mas a verdade era mais simples e mais complicada que isso. Ele queria vê-la segura dentro de paredes que ele havia construído. Queria saber que em algum lugar neste país duro, algo que ele fizera com suas próprias mãos estava protegendo alguém que precisava de proteção. Ele acordou com o som de cavalos antes do amanhecer. Os 3 guerreiros. 3 cavaleiros se movendo rápido pela planície dura, suas silhuetas escuras contra o céu cinza. Silas levantou de seu saco de dormir com o coração já martelando. 3 cavalos, 3 cavaleiros se movendo com propósito em direção à cabana. Ele havia dormido com suas roupas, um velho hábito de anos viajando por território incerto. E agora estava grato por isso. Ele ficou de pé, mãos aos lados, sem fazer nenhum movimento em direção ao rifle apoiado contra sua cela. Começar uma briga com estranhos na escuridão pré-amanhecer era uma boa maneira de acabar morto. Os cavaleiros diminuíram a velocidade ao se aproximarem, espalhando-se em um semicírculo solto que colocou Silas no centro de sua atenção. Eles eram maiores que qualquer homem que ele já havia visto, altos o suficiente para que mesmo montados parecessem se erguer imponentes. À medida que a luz ficava mais forte, ele podia distinguir mais detalhes. Eles usavam o cabelo longo, decorado com penas e contas. Seus rostos eram pintados com listras escuras sobre as maçãs do rosto. Cada um carregava um rifle no colo, seguro casual mas pronto. Eles não apontaram as armas para ele. Não precisavam. A mensagem era clara o suficiente sem isso. O mais alto dos 3 desmontou primeiro. Ele se movia com a confiança fácil de alguém que nunca havia duvidado de seu lugar no mundo. Os outros 2 seguiram, flanqueando de cada lado. De perto, Silas podia ver a semelhança familiar entre eles. As mesmas feições afiadas, os mesmos olhos escuros que pareciam ver direto através da pele de um homem até o que quer que ele estivesse tentando esconder. O mais alto deu um passo à frente até ficar a menos de 3 metros de distância, perto o suficiente para falar sem levantar a voz, perto o suficiente para atacar se escolhesse. Ele olhou além de Silas para a cabana, sua expressão indecifrável. Então seu olhar voltou, fixando-se em Silas com uma intensidade que fez cada músculo tensionar. Quando ele falou, seu inglês era fortemente acentuado mas preciso. Cada palavra escolhida com cuidado. Você construiu isso. Não era uma pergunta, mas Silas respondeu de qualquer forma. Construi. Levou 3 dias. É trabalho sólido. O homem assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. Para minha irmã. Silas sentiu seu estômago despencar. Irmã. A mulher na cabana tinha família. Família que parecia que poderia parti-lo ao meio sem muito esforço. Eu não sabia que ela tinha e eu estava apenas tentando ajudar. Ela estava vivendo numa tenda que não duraria a estação. O segundo homem falou então, sua voz mais dura que a do primeiro. Você construiu para ela uma casa. Uma cabana pequena, Silas começou. Você construiu para ela uma casa, o homem repetiu, dando um passo à frente. Em terra que ela reivindicou. Com suas próprias mãos. Levando 3 sóis para terminar. Silas não entendia por que isso importava. Estava desmoronando. Sou o carpinteiro. Vi alguém que precisava. O mais alto levantou uma mão, silenciando-o. Quando falou novamente, havia algo quase como respeito em seu tom. Você seguiu o caminho antigo. Soubesse ou não. Ele se virou para seus irmãos, falando rapidamente em uma linguagem que Silas não reconhecia. Eles responderam, suas vozes baixas e sérias.
algum tipo de discussão ou debate. Finalmente, o mais alto se virou de volta para Silas. Suas próximas palavras atingiram como um golpe físico. Meu nome é Curuco. Este é Nauel. Este é Takakota. Somos os irmãos de Aíta, para quem você construiu uma casa. Ele gesticulou em direção à cabana. Pela tradição de nosso povo, você deixou suas intenções claras. Você pediu a mão dela no caminho de nossos avós. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Você está agora ligado a ela. Você é agora a família. Silas abriu a boca para protestar, para explicar o erro, mas Curuco falou sobre ele. Você será um bom marido ou não deixará este lugar. A porta da cabana se abriu. A mulher, em Aíta, e ficou emoldurada na entrada. Ela olhou para seus irmãos, depois para Silas. Seu rosto marcado não revelava nada. Curuco falou com ela em sua língua, seu tom formal. Ela respondeu com uma única palavra, quieta mais firme. O que quer que ela tenha dito, pareceu satisfazê-lo. Ele assentiu e se virou de volta para Silas. Minha irmã aceita você. Agora você deve provar que é digno dessa aceitação. Silas ficou congelado, sua mente correndo por possibilidades e não encontrando boas respostas. Ele havia construído uma cabana para ajudar alguém necessitado. Agora, de alguma forma, isso tornava um marido. Os 3 homens o observavam com expressões que prometiam violência se ele tentasse fugir. Atrás deles, o sol rastejou sobre o horizonte, pintando o deserto de dourado e vermelho. Ele não fazia ideia de como sair disso. Pior, não tinha certeza se queria. Os testes do deserto. Curuco gesticulou em direção à cabana. Falaremos dentro, onde a família fala. Silas seguiu os 3 irmãos pela porta que havia construído, sentindo-se como se estivesse caminhando para uma armadilha de olhos abertos. Aíta ficou perto da lareira, sua postura rígida. Ela havia puxado o cabelo para frente sobre o lado marcado de seu rosto, um velho hábito que não escondia bem o que ela queria esconder. A cabana parecia menor com 5 pessoas dentro. O ar espesso com tensão e regras não ditas que Silas não entendia. Curuco falou primeiro, dirigindo-se à sua irmã em sua língua. Ela respondeu calmamente, suas palavras hesitantes como se não tivesse falado sua própria língua em meses. A troca ia e voltava, às vezes acalorada, às vezes gentil. Silas captou a palavra para fogo e a palavra para sozinha. Mas o resto passou por ele como um rio que ele não podia atravessar. Finalmente, Aíta se virou para encará-lo diretamente. Quando ela falou, seu inglês estava mais claro que antes, como se ter seus irmãos presentes lhe devolvesse algum pedaço de si mesma que havia perdido. Vou te contar o que eles precisam ouvir. O que você precisa saber. Ela tocou o lado marcado de seu rosto, não o escondendo agora. 6 estações atrás, houve um incêndio em nosso acampamento de inverno. Uma chama de cozinha pegou na grama seca. O vento a carregou rápido. Eu estava perto do fogo quando se espalhou. Tentei avisar os outros, puxar crianças para longe das chamas. Ela fez uma pausa, sua mandíbula apertada. Mas o vento mudou. As chamas me encontraram. Nauel, o irmão do meio, falou. Ela salvou 4 crianças. Puxou-as de abrigos em chamas enquanto sua própria pele pegava fogo. Aíta continuou, sua voz plana. Quando me curei, os anciãos disseram que eu carregava medicina ruim. Que o fogo me havia marcado como amaldiçoada. Disseram que me manter traria mais chamas, mais morte. Meu pai estava morto. Minha mãe fraca demais para lutar contra o conselho. Ela olhou para seus irmãos. Eles argumentaram por mim. Mas 3 jovens guerreiros não podiam mudar as mentes de velhos que temiam o que não entendiam. Takakota, o mais jovem, falou pela primeira vez. Sua voz era mais suave que a dos irmãos. Nós a procuramos por meses. Mas Aíta é esperta quando quer se esconder.
Fui embora porque não assistiria eles perderem seu lugar na tribo por minha causa, Aíta disse. Melhor estar sozinha do que ser a razão de meus irmãos serem expulsos. Ela voltou seu olhar para Silas. Então você veio. Você construiu esta casa com suas mãos. Me deu paredes quando eu tinha apenas lona. Me deu uma lareira quando eu tinha apenas fogo aberto. Sua voz rachou levemente. Em nossa tradição, quando um homem constrói uma moradia para uma mulher solteira em terra que ela reivindicou, ele está pedindo para compartilhar sua vida com ela. Para se tornar seu marido. Para unir seus destinos juntos. Silas sentiu o peso dessa explicação se assentar sobre ele como um jugo. Eu não sabia. Apenas vi alguém que precisava de ajuda. Kuruk deu um passo à frente. É por isso que estamos aqui. Não para puni-lo por ignorância, mas para ver se você é digno do que acidentalmente reivindicou. Ele olhou para sua irmã. Aíta nos disse que avisou você para ir embora. Que sabia o que aconteceria quando encontrássemos este lugar. Mas você ficou de qualquer maneira. Por quê? A pergunta pairou no ar. Silas não tinha uma boa resposta. Ou talvez tivesse e apenas não quisesse dizer em voz alta. Queria ter certeza de que o telhado não vazaria. Nauel bufou. Você queria ter certeza de que ela estava segura. Isso estava mais perto da verdade. Silas assentiu lentamente. Talvez. Kuruk estudou por um longo momento. Você fez uma promessa, soubesse ou não. Entre nosso povo, tais promessas não são levadas levianamente. Se você for embora agora, envergonha minha irmã. Diz ao mundo que ela não vale a pena manter. Sua mão se moveu para a faca em seu cinto. Não podemos permitir essa vergonha. E se eu ficar? Silas perguntou. Então você prova que quis dizer o que suas ações disseram. Prova que pode protegê-la, prover para ela, ficar ao lado dela quando outros se afastarem. A expressão de Kuruk suavizou levemente. Você prova que a vê como nós vemos. Não como amaldiçoada, não como quebrada, mas como digna, completou Takakota. Aíta falou novamente, sua voz mal acima de um sussurro. Você pode ir direi a eles que não me deve nada. Que te liberto de qualquer vínculo. Silas olhou para ela. Realmente olhou. Viu as cicatrizes e a força por baixo delas. Viu alguém que havia desistido de sua família para protegê-los. Alguém que havia vivido sozinha no deserto em vez de ser um fardo para as pessoas que amava. Ele pensou em sua própria vida. Sobre todos os anos se movendo de lugar em lugar sem nada para ancorá-lo. Sobre como aquela liberdade havia começado a parecer vazia. Ele havia construído a cabana em 3 dias. 3 dias de propósito. 3 dias fazendo algo que importava. Agora essas pessoas estavam oferecendo algo que ele não percebera que estava procurando. Uma razão para parar de correr. Silas respirou fundo e encontrou os olhos de Kuruk. Vou ficar. As palavras saíram mais firmes do que ele se sentia. A expressão de Aíta tremulou. Surpresa, talvez. Ou algo próximo disso. Os 3 irmãos trocaram olhares, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. Kuruk assentiu uma vez, agudo e final. Então começamos. Você diz que ficará, mas palavras são vento. Precisamos ver que tipo de homem as fala. Ele se moveu em direção à porta. Venha. Deixe seu rifle. Você não precisará dele para o que vem a seguir. Provando o valor. Silas os seguiu para fora no calor crescente da manhã. Os irmãos já haviam começado a puxar itens de suas bolsas de sela, comprimentos de corda, estacas, ferramentas que ele reconhecia e outras que não. Nauel cravou 2 estacas no chão duro a cerca de 6 metros de distância. Takakota amarrou a corda entre elas, puxando-a tensa na altura do peito. Kuruk ficou com os braços cruzados, observando Silas com uma expressão que não revelava nada.
Entre nosso povo, um marido deve ser capaz de prover, de caçar, rastrear, ler a terra e tirar dela o que sua família precisa. Kuruk gesticulou em direção à corda. Mostre-nos que pode se mover sem fazer som. Atravesse por baixo da corda. Se ela se mover, você falha. Parecia simples o suficiente. Silas se aproximou da corda, estudando o espaço abaixo dela. Menos de 1 metro de espaço, e a corda estava puxada tão apertada que mesmo um roçar a faria vibrar. Ele se deitou de barriga e começou a rastejar, mantendo seu corpo baixo, distribuindo seu peso cuidadosamente. O chão era impiedoso, todo pedras afiadas e espinhos, mas ele ignorou a dor e focou na corda acima dele. Ele estava no meio do caminho quando sua omoplata raspou em algo, em uma pedra saliente no ângulo errado. Ele congelou, certo de que havia batido na corda, mas ela permaneceu imóvel. Ele continuou, mais devagar agora, até passar do outro lado. Kuruk não disse nada, apenas apontou para um local a cerca de 45 metros de distância onde uma árvore morta se erguia branca e esquelética contra o céu. Há uma marca naquela árvore. Acerte-a com uma pedra daqui. Silas pegou várias pedras, testando seu peso. A distância era considerável, e o alvo seria pequeno. Ele havia feito esse tipo de coisa quando criança e meninos de fazenda aprendiam a arremessar antes de aprender a ler, mas isso foi há anos. Ele escolheu a pedra mais lisa, mirou e a lançou. Ela atingiu o tronco da árvore com um tunk sólido, logo à esquerda de onde ele havia mirado. Perto, mas não perfeito. Novamente, Kuruk disse. Acerte a marca. Silas arremessou mais 3 vezes. A quarta pedra encontrou a marca, um nó escuro na madeira pálida do tamanho do punho de um homem. Takakota grunhiu aprovação. Nauel ainda parecia cético. Kuruk caminhou até uma pilha de galhos que aparentemente havia coletado antes e os espalhou pelo chão num padrão áspero. Um marido deve ser capaz de encontrar seu caminho para casa. Mesmo na escuridão. Mesmo quando a trilha está escondida. Ele apontou para os galhos. Caminhe por eles sem perturbá-los. Confie em seus pés, não em seus olhos. Este teste era mais difícil. Os galhos estavam colocados próximos, alguns se sobrepondo, criando um labirinto que exigia a colocação cuidadosa de cada passo. Silas se moveu devagar, testando o chão antes de comprometer seu peso. 2 vezes ele teve que parar e ajustar sua posição para evitar quebrar madeira seca. O suor escorria por suas costas, mais por concentração do que calor. Quando ele alcançou o outro lado, perturbou apenas um galho e uma peça pequena que rolou levemente quando seu calcanhar a pegou. Os irmãos conferiram novamente em sua língua. Silas não conseguia dizer se havia passado ou falhado. Suas expressões não revelavam nada. Finalmente, Kuruk se virou de volta para ele. Você se move bem para um homem que constrói com madeira. Tem paciência. Controle. Ele fez uma pausa. Mas paciência não é suficiente. Um marido também deve ter coragem. A coragem de ficar entre sua família e o perigo. A coragem de suportar dor sem quebrar. Ele desembainhou sua faca e uma lâmina longa com um cabo de osso desgastado e liso pelo uso. Estenda sua mão. Silas hesitou. Cada instinto lhe dizia que isso estava indo longe demais. Mas Aita havia saído da cabana. Ela estava na porta, observando. Seus irmãos ficaram em semicírculo ao redor dele, esperando. Se ele recusasse, falharia. Se falhasse, eles o viriam como fraco. Como indigno. Como alguém que falava promessas que não podia cumprir. Ele estendeu sua mão esquerda, palma para cima. Kuruk trouxe a lâmina para baixo num movimento rápido. O corte foi superficial mas preciso, correndo pela parte carnuda da palma de Silas logo abaixo dos dedos. Sangue jorrou imediatamente, quente e brilhante. Silas manteve sua mão firme, não se afastando. A dor era aguda e limpa, e ele a recebeu bem. Pelo menos isso era algo que ele entendia.
Kuruk cortou sua própria palma com a mesma lâmina, o mesmo movimento. Então ele pressionou sua mão sangrando contra a de Silas, apertando forte. Quando ele falou, sua voz carregava um peso que fazia as palavras parecerem um juramento. O sangue fala o que as palavras não podem. Você mostrou habilidade. Mostrou coragem. Agora você está ligado não apenas por tradição, mas por sangue. Você é meu irmão. O marido dela. Nossa família. Ele apertou mais forte, misturando seu sangue. Não há como se afastar disso. Ele soltou a mão de Silas. O corte latejava. Takakota lhe entregou uma tira de pano para enfaixá-la. A Iita ainda estava na porta. E pela primeira vez desde que ele a conhecera, havia lágrimas em seu rosto. A visita dos anciãos. Os irmãos ficaram durante a tarde, compartilhando uma refeição que a Iita preparou sobre o fogo que Silas havia construído fora da cabana. Eles comeram em silêncio na maior parte, o tipo de silêncio confortável que vinha de pessoas que não precisavam de palavras para se entenderem. Silas se sentia como um estranho assistindo a uma reunião de família que não tinha direito de testemunhar. Mas toda vez que esse pensamento surgia, Kuruk lhe passava comida ou Takakota lhe fazia uma pergunta sobre carpintaria, puxando de volta para o círculo. Quando o sol começou sua descida, os irmãos se prepararam para partir. Kuruk se aproximou de Silas uma última vez, sua expressão séria. Voltaremos em uma lua cheia para ver como você se saiu. Para ver se ela está bem. Não era exatamente uma ameaça, mas também não era uma promessa vazia. Silas assentiu em entendimento. Os 3 guerreiros montaram seus cavalos, e sem outra palavra, cavalgaram de volta para o deserto do mesmo jeito que vieram. A poeira de sua partida pairou no ar parado muito depois que desapareceram de vista. Silas e a Iita ficaram do lado de fora da cabana, nenhum falando, nenhum se movendo. O silêncio entre eles era diferente agora. Cheio de coisas que precisavam ser ditas, mas nenhum sabia como começar. Finalmente, a Iita se virou em direção à porta. Você deveria trazer suas coisas para dentro. Seu saco de dormir, suas ferramentas. Esta é sua casa agora também. A palavra casa o atingiu estranhamente. Ele havia construído centenas de estruturas em sua vida, mas nunca havia chamado nenhuma delas de lar. Ele reuniu seus pertences de onde havia acampado e os carregou para dentro da cabana. A Iita já havia reivindicado o canto leste, onde a luz bateria primeiro pela manhã. Ela gesticulou para o lado oeste. Você pode dormir ali. O chão é nivelado. Sem pedras. Eles arrumaram o espaço em cooperação desajeitada, nenhum reconhecendo que todos os outros pareciam assumir e que agora eram marido e mulher. Quando o trabalho estava feito e eles haviam ficado sem tarefas para ocupar suas mãos, sentaram-se junto ao fogo do lado de fora enquanto a escuridão tomava o deserto. A Iita cutucava as brasas com um graveto, enviando faíscas espiralando para a noite. Silas enfaixou sua mão cortada, o pano já manchado de escuro. Você não tinha que ficar, a Iita disse finalmente, sua voz quieta. Eu teria contado a verdade a eles. Que você não sabia. Eu sei. Então por quê? Silas considerou a pergunta. Ele poderia contar sobre a solidão de viajar constantemente, sobre o vazio de construir coisas para outras pessoas viverem enquanto ele nunca ficava tempo suficiente para vê-las se tornarem lares. Sobre como estava cansado de se mover sem propósito. Mas essas pareciam razões egoístas, e ela merecia melhor que isso. Porque eles estavam certos, ele disse. Eu vi você como digna de proteção, digna de construir para ela. E fugir teria sido chamar isso de mentira. Ela olhou para ele então, a luz do fogo pegando o lado marcado de seu rosto e fazendo parecer menos como dano e mais como paisagem. Algo que havia sobrevivido ao fogo e saído transformado, mas não destruído. Você não me conhece. Você não sabe o que significa viver comigo. Então me conte. Ela ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que ela poderia não responder. Quando falou, suas palavras vieram devagar,
escolhidas com cuidado. Eu não sou fácil. Não sorrio frequentemente. Não confio nas pessoas. Vivi sozinha por tanto tempo que esqueci como ser outra coisa. Ela fez uma pausa. As cicatrizes que você vê não são as únicas que carrego. Não estou pedindo que você seja fácil, Silas disse. Só estou pedindo que me deixe ficar. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente aceitação, mas talvez o começo disso. Ela se levantou, limpando a sujeira de seu vestido. Devemos dormir. Amanhã há trabalho a fazer. A cabana precisa de um chão adequado. Pedras para manter a terra firme. Ela se moveu em direção à porta, depois parou. Obrigada por ficar. Mesmo que você se arrependa mais tarde. Dentro, eles se deitaram em lados opostos do pequeno espaço, a escuridão entre eles parecendo ao mesmo tempo vasta e frágil. Silas ouviu sua respiração, esperou que desacelerasse para o sono, mas ela permaneceu acordada assim como ele. Ambos encarando um teto que não podiam ver, se perguntando com o que haviam concordado. Do lado de fora, um coiote chamou através das milhas vazias. Outro respondeu de algum lugar distante. O julgamento dos anciãos. De manhã, cavaleiros apareceram no horizonte. Não 3 desta vez. Mais. Muitos mais. 7 cavaleiros se aproximaram em linha, movendo-se mais devagar do que os irmãos haviam feito. Estes eram homens mais velhos, seus rostos curtidos por décadas sob o sol impiedoso. Eles usavam sua autoridade em sua postura, costas retas, deliberados, olhos que haviam visto demais para serem facilmente impressionados. Silas reconheceu o olhar. Anciãos. O tipo de homem que tomava decisões que determinavam se as pessoas viviam ou morriam, ficavam ou iam embora, pertenciam ou não. A Ita emergiu da cabana, e Silas viu seu rosto ficar pálido sob o bronze de sua pele. Ela agarrou o batente da porta, equilibrando-se. Eles não deveriam estar aqui, ela sussurrou. Eles me expulsaram. Não têm direito. Mas eles vieram de qualquer maneira, parando seus cavalos a 9 metros da cabana. O do centro desmontou primeiro, e um homem velho com cabelo grisalho amarrado numa única trança que caía além de sua cintura. Seu rosto era um mapa de linhas e cicatrizes, cada uma marcando uma história que Silas nunca saberia. Quando ele falou, sua voz carregou através da distância como vento sobre pedra. Ele se dirigiu a Ita em sua língua, as palavras afiadas e formais. A Ita respondeu, sua voz tremendo com raiva ou medo. A troca escalou rapidamente, ambos falando um sobre o outro até que o velho levantou a mão, silenciando-a. Ele mudou para o inglês, seu sotaque grosso, mas seu significado claro. Ouvimos que você tomou um marido. Um homem branco que construiu uma casa para você. Seus olhos encontraram Silas. Isso é verdade? Silas deu um passo à frente, posicionando-se entre os cavaleiros e a Ita. É verdade. Eu construí a cabana. Os irmãos dela me aceitaram na família. Por tradição deles, isso me faz marido dela. O velho estudou com uma expressão que não revelava nada. Os irmãos dela são jovens. Eles não falam pela tribo. Eu sou o Kiti. Eu falo pelo conselho. Eu falo pelas pessoas que decidiram que esta mulher carrega medicina ruim. Ele gesticulou para a Ita. Ela foi expulsa pela segurança de todos. Você não tem autoridade para trazê-la de volta ao nosso círculo. Não estou trazendo ela para lugar nenhum, Silas disse. Esta é a terra dela, a casa dela. Você não tem autoridade aqui. Um dos outros anciãos falou então, seu tom hostil. Você é um tolo. Ela trará fogo para você. Para seus filhos, se você for tolo o suficiente para tê-los. Os espíritos a marcaram. Eles nos mostraram que ela é amaldiçoada. Silas sentiu raiva subir quente em seu peito. Ela não é amaldiçoada. Ela tem cicatrizes. Há uma diferença.
Ela salvou crianças de queimar vivas enquanto vocês ficaram e assistiram. Isso não é uma maldição. Isso é coragem. Ele deu outro passo à frente. Você fala de coisas que não entende. Nossos caminhos não são seus caminhos. Talvez não, Silas disse. Mas eu entendo medo quando vejo. E o que vocês fizeram com ela, e isso não foi tradição ou sabedoria. Isso foi apenas velhos com medo do que não podiam explicar. Ele deu mais um passo. Ela não está voltando para sua tribo. Ela não precisa de sua aceitação. Ela tem seus irmãos. Ela tem a mim. Isso é suficiente. Os anciãos conferiram entre si em vozes baixas. Kitty observou Silas com olhos que pareciam pesar sua alma e achá-la deficiente. Finalmente, ele falou novamente. Se você a reivindica, então você reivindica a responsabilidade pelo que vier. Se o fogo a seguir, segue você. Se o infortúnio a encontrar, encontra você. Ele fez uma pausa. Não podemos impedi-lo desta tolice. Mas podemos dar uma chance de mudar de ideia. Vá agora. Pegue suas ferramentas e sua mula. Esqueceremos que você esteve aqui. Ela permanecerá como estava, sozinha, mas viva. Recuse e você amarra seu destino ao dela completamente. Não haverá resgate quando os espíritos vierem cobrar o que lhes é devido. Aíta deu um passo à frente então, movendo-se para ficar ao lado de Silas. Sua voz estava firme agora, todo o traço de medo havia ido. Ele fica. E vocês vão embora. Esta terra é minha. Esta casa é minha. Esta vida é minha. Vocês tiraram meu povo de mim uma vez. Não tirarão ele também. Kitty os considerou por um longo momento. Então ele assentiu uma vez, como se confirmasse algo que já sabia. Que assim seja. Vocês escolheram um ao outro. Escolheram o exílio da tribo. Quando o inverno vier, quando a doença vier, quando a dificuldade vier, não procurem nossos fogos. Não peçam nossa ajuda. Vocês não são mais nosso povo. Ele remontou seu cavalo. Os outros anciãos fizeram o mesmo. Antes de cavalgar embora, Kitty olhou para Aíta uma última vez. Espero que você esteja certa sobre ele, criança. Espero que ele valha o que você perdeu. Eles cavalgaram embora, não deixando nada além de poeira e silêncio. Aíta ficou rígida, observando-os desaparecer. Quando finalmente se foram, ela soltou um suspiro que soava como se tivesse estado preso em seu peito por anos. Silas colocou uma mão em seu ombro. Ela não se afastou. Você acabou de fazer inimigos de homens poderosos, ela disse calmamente. Já fiz piores inimigos por piores razões, Silas respondeu. Pelo menos desta vez, sei que estou do lado certo. Ela se virou para encará-lo, e pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto completamente. Um novo começo. Os dias que se seguiram se assentaram num ritmo que nenhum deles esperava. Silas colocou o chão de pedra que Aíta havia mencionado, encaixando cada peça cuidadosamente para que a superfície ficasse nivelada e sólida. Ela juntava lenha e preparava refeições, seus movimentos eficientes e praticados. Eles trabalhavam lado a lado sem precisar preencher o silêncio com palavras. Às vezes ele levantava os olhos de seu trabalho para encontrá-la observando-o, e ela desviava o olhar rapidamente como se pega fazendo algo que não deveria. Outras vezes ela cantarolava enquanto trabalhava, canções antigas em sua língua que soavam como o vento através de paredes de cânion. À noite, eles ainda dormiam em lados opostos da cabana, mas a distância entre eles parecia menor. Uma noite, enquanto sentavam junto ao fogo, Aíta falou sobre sua infância. Sobre aprender a rastrear veados com seu pai. Sobre os jogos que brincava com seus irmãos quando eram pequenos. Silas contou sobre o Missouri, sobre a oficina de seu pai e o cheiro de pinho recém-cortado. Sobre perder seus pais e os anos de vagância que se seguiram.
eram histórias que ambos haviam carregado sozinhos por muito tempo, e compartilhá-las parecia como largar um peso que não precisavam mais carregar. A lua cheia se ergueu no 30º dia. Silas os viu vindo de longe. 3 cavaleiros se movendo rápido através do chão do deserto. Curuk, Nauel e Takakota. Eles chegaram quando o sol alcançou seu ponto mais alto, seus cavalos respirando forte da cavalgada. Curuk desmontou e estudou Silas cuidadosamente, observando o chão completo, as novas adições à cabana, a maneira como Aita ficava ao lado dele sem medo. O conselho veio, Curuk disse. Não era uma pergunta. Vieram, Silas confirmou. Disseram para nos deixarmos. Disseram que éramos amaldiçoados. Ele sentiu a mão de Aita deslizar na sua. A primeira vez que ela o havia tocado sem razão. Dissemos a eles para irem embora. Nauel sorriu. O primeiro sorriso real que Silas havia visto de qualquer um deles. Bom. O conselho são velhos tolos que temem sombras. Ele olhou para sua irmã. Você parece mais forte. Mais feliz. Aita assentiu. Sou ambos. Takakota se aproximou com um pacote embrulhado em couro. Ele o colocou aos pés de Aita. De nossa mãe. Ela queria que você tivesse isso. Ela não pôde vir pessoalmente. O conselho a vigia. Mas ela queria que você soubesse que nunca acreditou nas mentiras dele sobre maldições. Ele abriu o pacote para revelar um vestido cuidadosamente enfeitado com miçangas e um par de mocassins. Ela os fez antes de você partir. Sempre esperou que você voltasse para casa. Lágrimas caíam livremente pelo rosto de Aita agora, e ela não fez movimento para escondê-las. Ela se ajoelhou e tocou o trabalho de miçangas com reverência. Diga a ela que estou em casa. Apenas não a casa que ela esperava. Curuk colocou uma mão no ombro de Silas. Você provou a si mesmo. Não apenas para nós, mas para ela. Ela sorri agora. Ela fala novamente. Isso vale mais do que toda a aprovação do conselho. Ele fez uma pausa. Você é nosso irmão. Verdadeiramente. Se precisar de nós, mande aviso. Viremos. Os 3 guerreiros ficaram durante a tarde, compartilhando comida e histórias. Quando finalmente se prepararam para partir, Curuk abraçou Silas da maneira que guerreiros abraçam, e firme e breve, mas carregando peso. A cabana que você construiu era apenas madeira e pedra. Mas o que você construiu com ela, e isso é mais forte que qualquer parede. Depois que cavalgaram embora, Silas e Aita ficaram juntos, observando o sol afundar em direção ao horizonte. Ela se inclinou contra ele, e ele colocou o braço ao redor de seus ombros. Parecia natural. Certo. Como algo que estivessem fazendo há anos em vez de dias. Eu estava errada sobre você, ela disse calmamente. Quando você veio primeiro, pensei que fosse como todos os outros. Pegando o que queria e indo embora. Mas você ficou. Mesmo quando ficar era difícil. Mesmo quando ir embora teria sido mais fácil. Silas olhou para baixo, para ela. Para as cicatrizes que uma vez a definiram e agora pareciam apenas parte de quem ela era. Alguém que havia sobrevivido ao fogo e saído não quebrada. Você me deu algo que não sabia que precisava. Um lugar para parar de correr. Uma razão para ficar. Ela se virou em seus braços e o beijou. Foi tentativo no início, incerto, mas se aprofundou em algo que parecia uma promessa sendo mantida. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Aquele sorriso raro que transformava seu rosto. Bem-vindo ao lar, carpinteiro, ela sussurrou. E pela primeira vez em sua vida, Silas Merik soube exatamente onde isso era. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outro conto inesquecível da fronteira, onde coragem e destino se encontram de maneiras inesperadas. Não esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como estas. E me conta nos comentários,
Qual parte desta história mais te emocionou? Até a próxima aventura!